Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, a gente que está agora nesse processo de videoaula e, e realmente a gente vai dar continuidade no que nós paramos, que foi o item 10.7 da nossa norma, porém, só passando aqui rapidinho o que a gente já viu, certo? A gente falou nos itens da norma, aprendemos quantas normas tem, aprendemos a respeito, né? Que essa norma realmente, a NR10, especificamente, é só em segurança de serviços e instalações elétricas. E a gente vimos os órgãos competentes, a gente viu quem são os representantes. Então só dando aqui um breve resumo para que a gente possa realmente se alinhar a esta aula. 10.1, né, que fala sobre os requisitos e condições mínimas. E também vimos a respeito 10.2, né, que é a respeito das medidas de controle. Vimos também a parte dos obstáculos, né, as proteções, como é que é feita as identificações, os cones, tudo isso está descrito no 10.2. A questão também dos bloqueios, tudo isso a gente já viu e por aí vai. Então só para dar uma pincelada para que vocês possam ter realmente aquela confiança. Aí um pouco mais sobre segurança, né, em projetos. Falamos bastante sobre aterramento, sobre como trabalhar de forma correta, a identificação quando o dispositivo está desligado. E o 10.4, que é segurança na construção, montagem, operação e manutenção. Falamos bastante também sobre esse tipo de assunto. A gente ter cuidado com improvisações. E realmente nosso foco agora é o 10.7. Isso mesmo. Trabalhos envolvendo alta tensão. Bem, pessoal, nos trabalhos envolvendo serviços em alta tensão, esse trabalho ele exige de nós um curso a mais. Não só pelo fato de eu ter um curso de NR10 me garante fazer serviços em trabalhos em alta tensão. Isso quer dizer que, além do curso de NR10, eu preciso fazer um outro curso, que é o CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, no qual descreve aqui no item 10.7.2. Os trabalhadores que tratam o item 10.7.1 devem estabelecer receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência. Eu tenho que ter esse curso. É uma espécie de NR10 complementar. Você faz um curso de NR10 e aí para você trabalhar em serviços envolvendo alta tensão, você precisa agregar a este curso de NR10 realmente é o NR10 complementar, que é o CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então você precisa desse curso para que você venha trabalhar em serviços nesse nível, certo? E os serviços de instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquele executado pelo Sistema Elétrico de Potência, não podem ser realizados individualmente. Eu não posso simplesmente realizar uma manutenção em uma subestação por mim mesmo, ou seja, eu vou lá, desligo e vou dar manutenção. Não é feito assim. E o 10.7 desta norma ele vai te orientar justamente sobre esses procedimentos, como fazer de forma correta. Então, primeiro ele disse que não pode ser uma pessoa só. Então, nunca vai ser uma pessoa executando uma atividade nesse nível. Bem, pessoal, então realmente trabalho envolvendo esse tipo, né, de atividade, no caso em alta tensão. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado. Botei aqui uma imagenzinha para que a gente possa entender mais ou menos sobre uma pessoa que está em um momento de tensão muito grande, no que se respeita a um camarada que vai desarmar uma bomba. Você vê que eles realmente isolaram a área, tem uma bomba ali e tem um camarada, pelo amor de Deus, pedindo para, de alguma maneira, que ele venha desarmar essa bomba. Aí tem um cara ali, brincalhão, que vai estourar um balãozinho. Então, gente, na verdade, trabalhos realmente em serviço de alta tensão, a gente tem que ter o máximo de maturidade e evitar o máximo de brincadeiras, porque qualquer brincadeirazinha ali pode ser fatal. Então, muito cuidado quando exercer atividades, e aí não só em serviço de alta tensão, qualquer trabalho que você for exercer a sua atividade, no momento específico você não pode estar com brincadeiras. Tem que levar com muita seriedade, com muito realmente maturidade em fazer o trabalho de maneira madura e consciente.
Então, vale a dica aí para tudo aí. Todo trabalho em instalações elétricas, bem como aquelas que estejam com o CEP, somente pode ser realizado mediante uma ordem de serviço específica para a data e local assinada por um superior responsável pela área. Gente, todo trabalho feito em serviços, em sistema elétrico de potências, né, em rede de alta tensão, ele não é feito de última hora, ele é um planejamento. Geralmente as empresas, eles quando vão fazer esse tipo de manutenção, eles agendam anualmente. E esse trabalho, ele realmente é muito bem planejado, porque não só você vai informar todo o pessoal envolvido, mas também como também as redes de fornecimento. Ou seja, se você for trabalhar numa manutenção desta área, você vai ter que comunicar até a Enel. Você vai ter que avisar para eles, dizer a data, o tempo que vai ser executadas as atividades. Tudo isso é feito neste projeto. Então, quando você vê um pessoal trabalhando, ali já foi um planejamento já bem detalhado, bem específico, viu? Então, realmente vale aí, ó, o lembrete sobre a questão de que você esteja todo um planejamento para executar essa atividade, e um planejamento geralmente feito anualmente, ok? Então, 10.7.8, os equipamentos, ferramentas, né, os dispositivos ter que ser materiais realmente de boa qualidade. A gente não vai trabalhar com coisa velha, nem material que esteja desgastado. Então, tudo isso aí tem que ser feito em ensaios de laboratórios. Você tem que passar pela inspeção se realmente o material está apropriado para trabalhar nessas condições e nessas áreas, ok? Bem, pessoal, todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividades CEP, deve dispor de equipamentos de comunicação. Tem que ter algum dispositivozinho, porque isso, infelizmente, acaba que devido à má informação ou a falha no interagir daquela equipe, não os que estão diretamente naquele mesmo serviço, mas os que estão também em outras subestações da fábrica, eles têm que ter um dispositivo que se comunique, pode ser um celular, pode ser um rádio. Então nós temos que realmente também no planejamento já ter esses dispositivos que me garanta essa facilidade de comunicação. Eu não posso simplesmente trabalhar em uma equipe em que eles não simplesmente me joguem em uma máquina e deixem eu alheio ao que está acontecendo nas demais subestações. Isso não pode. Então a norma prevê que você tem que ter dispositivo de comunicação, certo? Que é o item 10.7.9. Nós tem que ter. Se vocês não puderem se utilizar do aparelho de vocês de comunicação, a empresa tem que fornecer um rádio ou algo do gênero. Beleza? Então agora vamos falar um pouco sobre a habilitação e qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. A gente já viu isso no 10.2 de uma maneira bem genérica. Agora vamos ver só mais um pouco detalhado a respeito dessas, o que é um profissional habilitado, o que é um profissional qualificado, capacitado, enfim. O profissional que é considerado qualificado é aquele que comprovar a conclusão do curso específico, no nosso caso, NR10. Então, todo trabalhador que ele é considerado qualificado é quando conclui um curso na nossa área de NR10. Então, ele está qualificado para trabalhar no ramo de serviços em eletricidade. Recebe um certificado, nesse caso aqui, né, vão receber esse certificado da escola, e aí você realmente vão estar qualificado. E quando for o que é um profissional agora habilitado? Ele, além de ter um curso específico, ele fez uma engenharia, ele participou de um curso técnico, então ele foi agora habilitado. Ele tem um registro, né, no conselho. No conselho, no caso, se for engenharia, seria no CREA. E aí esse profissional ele já é considerado um profissional habilitado. Se for um profissional capacitado, ele tem que passar por alguns requisitos para que ele venha a ser profissional capacitado. Ou seja, ele vai receber uma capacitação em orientação de responsabilidade do profissional habilitado e autorizado. O profissional habilitado, ele pode capacitar uma pessoa. Digamos que na empresa que eu trabalho, tem um engenheiro, ele é o habilitado, ele é o capacitado para isso, e aí eu sou uma pessoa leiga. Então ele pode
Porque como ele confia muito no meu trabalho, ele sabe que eu executo bem uma atividade, mas eu não consegui fazer um curso, eu tenho dificuldade de estudar. Então, se esse camarada quiser se responsabilizar pelo meu serviço, ele pode fazer isso, e está dentro da norma. Ele pode simplesmente me dar um treinamento e ficar e eu ficar sob a responsabilidade dele. Qualquer coisa que eu fizer de errado não é de minha responsabilidade, é do meu engenheiro que me liberou para a atividade. Então, geralmente só vai capacitar um trabalhador se realmente esse profissional habilitado tiver extrema confiança no trabalho dele, para evitar realmente futuras complicações. Mas que infelizmente acredito que isso não é feito no dia de hoje não. Geralmente eles vão querer realmente que o profissional se qualifique e realmente faça a capacitação de forma externa para que quando ele venha exercer a sua atividade, ele possa estar totalmente responsável pelo seu serviço. Mas, como está aqui, eu tenho que passar para vocês que é possível que isso venha acontecer. Beleza? Então a capacitação terá validade para a empresa simplesmente. Ou seja, você faz um curso nessa empresa e esse treinamento vale só para ela, não vale para trabalhos externos fora desta empresa na qual esse profissional capacitado recebeu o treinamento. E os autorizados são os trabalhadores qualificados e capacitados e os profissionais habilitados, com enuência formal da empresa. Então isso quer dizer que o trabalhador ele precisa, além de ter a sua qualificação, capacitação e autorização, e capacitação, ele precisa também que a empresa o libere para trabalhar. Então isso aqui, eu acredito que qualquer profissional que já está habilitado e capacitado, a empresa com certeza vai o autorizar. Para autorização de atividade, algumas empresas elas já vão exigir o seguinte: vão exigir que o profissional ele tenha, sei lá, as condições normais de saúde. Então essa questão da autorização, eles vão precisar realmente mais da questão se o cara está bem de saúde, se o cara não está faltando nenhuma EPI. Então, nesse requisito é que a empresa pode barrar ou não o profissional, certo? Se ele não atender às normas da empresa, se a empresa exigir que o profissional use o capacete, use máscara, use óculos, e se ele não dispor desses EPIs, ele não pode trabalhar. Se ele sofre de algum problema de labirintite, não pode fazer trabalhos em eletricidade envolvendo em trabalhos em altura. Então, se ele não tem condições para isso, a empresa também não vai autorizar. Então, existe realmente algumas restrições, existem algumas limitações que possam fazer com que esse profissional não seja autorizado a trabalhar. Por mais que ele seja qualificado, por mais que ele seja habilitado, pode existir alguma outra limitação que faça com que esse profissional não venha ter essa autorização para aquele momento exercer a atividade. Ok? Então, se os trabalhos estão autorizados, devem ter essa condição consignada no sistema de registro de emprego da empresa. Então, tem que ter um prontuáriozinho registrando realmente que o profissional ele possa exercer essa atividade. Então, é todo feito um checklist, um registro de que você está bem aprovado. Existem empresas que pedem para você aferir a pressão, você afere a pressão e depois ele anota nesse prontuário profissional A, com aferição da pressão tal, temperatura do corpo tal, está para trabalhar. Aí vai o profissional assina realmente aquele documento. Então tudo realmente é feito nesse trabalho envolvendo alta tensão, é feito tudo muito bem registrado para que futuramente a empresa possa se proteger ou realmente arcar com as responsabilidades caso alguma coisa venha a acontecer. 10.8.8. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento sobre riscos decorrentes do emprego de energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o recebimento no anexo 2 desta norma. Bem, gente, aqui realmente está falando sobre realmente você estar bastante ciente do que você vai fazer, determinando o que a empresa passou no que diz respeito àquela atividade que você tem que fazer. Então, acho que o anexo 2 a gente já viu bastante também sobre isso. Então, vamos para frente. Se vocês realmente tiverem alguma dúvida, acho que dá para vocês voltarem o vídeo e vendo com um pouco mais calma
Estou falando bem rápido para ver se eu não canso vocês, viu? Eu sei que realmente escutar não é tão fácil. Mas vamos lá. 10.8.8.1. Então, de qualquer maneira, pessoal, esse curso aqui está te dando o passo a passo de toda a norma, certo? Vocês receberam toda a orientação, passo a passo, de cada item de que está descrito dessa norma. A empresa considera a autorização na norma desta empresa aos trabalhadores capacitados, qualificados e aos profissionais habilitados que tenham capacitado com avaliação e aproveitamento satisfatório. Isso quer dizer que não é simplesmente um curso de NR10 de qualquer jeito. Existem também as cargas horárias mínimas que você precisa ter no curso de NR10. No nosso caso, o curso ele é de 40 horas. Vai ter 20 horas que a gente faz nessa parte, né? Essa parte de segurança e instalações elétricas, e também tem mais uma outra parte que é sobre primeiros socorros. Então, todo o curso envolve realmente 40 horas. Está lá no anexo 2. Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. Então, o curso, gente, de NR10 ele tem um prazo de validade. No máximo ele vai durar 2 anos. Depois de 2 anos você tem que fazer uma reciclagem deste curso. E não só o curso de NR10, mas também o CEP também. E geralmente quando você está trabalhando, a empresa ela é responsável para te dar essa reciclagem, certo? Você não pode trabalhar por mais de 2 anos sem que você venha passar por uma reciclagem deste curso. Então, sempre a cada 2 anos, você vai estar em sala de aula, renovando a sua qualificação no curso de segurança de instalações elétricas, ok? Então, geralmente também, você vai ter que fazer esse curso quando houver os seguintes itens, ó. O A, que fala sobre troca de função ou mudança de empresa. Então, algumas empresas realmente vai... Esse caso aqui de mudança de empresa, gente, eu acho que está mais relacionado se você... Porque o NR10 vale 2 anos. Isso é lógico. Mas se esse curso foi só da empresa, então não vale, você tem que fazer outro. Geralmente as empresas te dão um curso e elas te pagam a renovação deste curso, mas as empresas não te dão o certificado. Então, digamos que você terminou o curso e você se empregou em uma empresa e realmente a partir daí você começa a trabalhar, passou 2, 3 anos, aí renovou o curso, de repente você saiu. Mas como você fez a reciclagem lá nessa empresa, então você não vai simplesmente poder aproveitar essa reciclagem. Não, eu trabalhei 1 ano, eu tinha 2, me empreguei, fiz a reciclagem na empresa, com um pouco mais de 1 ano fui demitido, então ainda tem quase 1 ano ainda. Essa reciclagem, como foi a empresa que deu, você não vai poder aproveitar. Por isso que está dizendo que se você mudou de empresa, você também tem que fazer nessas condições, entendeu? Ok? Também, ó, retorno ou afastamento ao trabalho em inatividade por um período superior a 3 meses. Digamos que você, sei lá, precisou se operar, passou por alguma situação que teve que se afastar do trabalho. Para você voltar, depois desse período de 90 dias, você precisa realmente fazer uma espécie de curso de adaptação, né, de reciclagem, para que você possa exercer a atividade novamente. Então, as empresas realmente elas se responsabilizam em te dar esse treinamento de novo, né, essa reavaliação, esse treinamento, para que você possa realmente voltar às atividades. E o item C, especificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos e processos e organização do trabalho. Então, nesse item aqui, o novo treinamento se diz respeito a alguma mudança de layout, os sistemas de travamento, o dispositivo de manobra passou por alguma manutenção, mudança, então vai ter esse treinamento no que se diz respeito ao CEP para esse profissional que realmente está vivenciando esta mudança na empresa, também tem que ter um novo treinamento. A carga horária, né, do conteúdo programático, como eu já falei para vocês, estão no item 10.8.8.2. Deve atender à necessidade da situação que o motivou. Então, como eu já falei para vocês, o curso ele tem uma carga horária específica de 40 horas.
Os trabalhadores em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Essas áreas classificadas, pessoal, eu acho que eu até já falei para vocês, são áreas em que envolvem riscos adicionais. Por exemplo, áreas que têm produtos inflamáveis. Então, existe um risco de explosão ali. Então, toda área que é classificada são áreas que têm risco de explosão, certo? Então, a gente precisa receber realmente um treinamento específico para fazer trabalho em áreas desse nível. Então, por mais que eu tenha todo um treinamento, mas se for em uma área classificada, ou seja, que tem risco de explosão, seja de gás, seja de produto químico, enfim, se eu for trabalhar numa sala em que ela tem produtos químicos próximos ali, então precisa ter um treinamento de que produto químico é aquele, quais são os riscos que ele tem de explodir, se for perto de cilindros de gás e por aí vai. Eu tenho que ter um treinamento específico para aquele produto. Não só do NR10, mas também eu preciso ser capacitado por esse equipamento, por esse produto que está próximo à minha atividade e que me oferece algum risco. Porque vai que eu, de alguma maneira, eu me distraio lá e acabo, sei lá, centelhando alguma coisa e eu trabalho perto de ambientes que produzem gás. Aí uma centelhazinha é fatal, então tem todo um treinamento específico. Os equipamentos elétricos também desse sistema também são bem diferenciados, mas, resumindo, eu tenho que ter um treinamento específico para essas áreas classificadas, ok? Então, fechando um pouco mais aqui o 10.8, os trabalhadores com atividades não relacionadas a estas instalações elétricas desenvolvidas na zona livre e na zona e na vizinhança da zona controlada, conforme define a CNR, devem ser instruídos formalmente, com conhecimento que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Ou seja, se eu for trabalhar em um ambiente externo, né, no que diz respeito aqui, eu preciso também ter um cuidado, né, de proteger não só a minha segurança, mas também como a das pessoas que estão próximas da zona livre. Ok, pessoal, fechando aqui nosso conteúdo, aos trabalhadores com atividades não relacionadas a instalações elétricas. O que isso quer dizer? Tem pessoas que vão trabalhar, mas que eles não são qualificados para exercer a atividade de um eletricista. Eles não vão poder, no que diz respeito a trabalhar diretamente, mas existe um trabalho indireto. Seria, sei lá, o pessoal que vai fazer uma limpeza nas proximidades. Então, esse pessoal aqui também deve ser instruídos formalmente. Ou seja, deixa eu até mostrar uma imagenzinha aqui. Digamos que esse camarada aqui, ele não é eletricista, ele não vai fazer nenhum tipo de manutenção neste setor, mas ele precisa passar por orientações, a empresa precisa falar para ele os riscos que ele tem, ele está só ali passando pano, limpando e tal, mas esse profissional ele precisa passar por uma orientação, certo? Uma parte formal, sobre os cuidados que ele deve ter, ele precisa ter ciência dos riscos que ele está correndo em simplesmente estar passando por ali, estar limpando aquela área. Então, todo profissional que está próximo a isso, que vai trabalhar indiretamente nisso, ele precisa também passar por esse treinamento, ok? Então, pessoal, continuo na próxima aula. Um forte abraço. Valeu!